O que nós entendemos por memorial? O que é um memorial? As crianças devem saber. Algo que nós colocamos em nossa memória, algo que nós lembramos, algo que nós não esquecemos. E Deus aqui faz uma exortação de que esse dia deve ser celebrado como um memorial, alguma coisa que é colocada com destaque, é anotado com destaque. Ou seja, é escrito para que a nossa posteridade, para que a nossa descendência possa pensar nisso no futuro. E aqui nos primórdios da Bíblia, lá no livro do Êxodo, nós vemos o Moisés escrevendo aqui a respeito daquilo que Deus mandou. Olha, este dia será um memorial, não é um bilhete, não é um conto, não é algo que se passa culturalmente de pai para filho. É algo que tem valor, que tem peso, é algo que não pode ser violado, é algo que tem que ser dito de geração em geração, na essência daquilo que significa memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Queridos, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, por isso nós trazemos as nossas crianças para aqui festejar. Nós temos motivos aqui de nos alegrarmos, porque o nosso Cristo, Ele não está pendurado num madeiro. O mundo lá fora celebra um Cristo morto, existe até um ritual, celebração ao Cristo morto. Aquele que está morto, o nosso Cristo não está morto, o nosso Cristo está vivo. Ele está vivo, Ele reina, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele é o nosso Senhor. Por isso é motivo de festa, porque vida é motivo de festa. Aleluias. Celebrem-no como decreto perpétuo. É lei, é um decreto, é algo que Deus manda que façamos com toda a reverência, com todo o respeito. Nós devemos celebrar esse dia como um decreto, como uma festa em honra ao nosso Senhor. Falei aqui do primeiro aspecto, mas nós temos o segundo aspecto, porque esse dia, ele significa para os judeus a saída do povo de Deus do Egito. Vou até sair daqui, porque senão vai ficar difícil. Antes que vocês de falar no segundo aspecto, eu trago aqui a origem do nome, tá? A Páscoa cristã, a Páscoa no significado do original, que a Sônia já falou, que é o pesar, e tem aqui as tradições pagãs na Páscoa, tá? Que você pode depois estar olhando, para que você possa passar para os seus filhos, para que você possa dar a verdadeira explicação aos seus filhos, do que significa a Páscoa do Senhor, tá? O ovinho de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. E vou te contar mais um segredo, criançada. As crianças, por favor, vocês sabiam que coelho não bota ovo? Engraçado, né? Tudo a ver, né? Coelhinho da Páscoa. Uma tremenda mentira que as pessoas dizem para vocês. Tá? Ganhar um chocolatinho é muito bom, é muito gostoso, até eu comi, tá? Mas esse chocolatinho foi feito pela mamãe, foi comprado na tia Ana, foi feito direitinho, não tem nada a ver com coelho, é apenas um chocolate para que você não fique com vontade, tá bom? Mas isso não tem nada a ver com a Páscoa do nosso Deus, amém? Então fica bem certo disso, hein? Isso não pode, lá na escola, quando falarem para vocês, mas o coelho é o símbolo da fertilidade. Fala, está repreendido em nome de Jesus, tá? Pode falar assim, e se perguntar, pode falar que foi eu que falei, eu assumo isso, eu assumo a responsabilidade. Veja bem, tradições pagãs na Páscoa. Na Páscoa é comum a prática de pintar ovos cozidos, decorando-os com desenhos e formas abstratas, ou seja, abstrata, ninguém entende nada, né? É para enganar os bobos. Sabe o que é uma arte abstrata? A arte abstrata é aquele quadro cheio de risco que você olha e os bobão ficam tudo olhando. O que está? Não sei, mas eu estou olhando, entendeu? Tem gente que paga para ver aquilo ainda, né? Isso é abstrato, e é isso que eles querem que vocês pensem, que não entendam nada do que está sendo dito, né? Em grande parte dos países ainda é um costume comum, embora que em outros os ovos tenham sido substituídos por ovos de chocolate. No entanto, o costume não é citado na Bíblia. Portanto, esse costume é uma alusão a antigos rituais pagãos.
Istar ou Astarte é a deusa da fertilidade e do renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e mitologia germânica. A primavera, as lebres e os ovos pintados com runas eram símbolos da fertilidade e renovação a eles associados. A lebre, e não o coelho, não era nem coelho, era lebre, tá? O pessoal vai modernizando as coisas, né? Era o seu símbolo. Suas sacerdotisas eram ditas capazes de prever o futuro, observando as entranhas de uma lebre sacrificada. Claro que a versão coelhinho da Páscoa que trazes para mim é bem mais comercialmente interessante, né? Fala que trazes para mim, coelhinho da Páscoa, que a versão original dessa rima, porque você vê entranhas de lebre, não é nada interessante, né? É uma coisa até meio chata. E a lebre de Eostório pode ser vista na lua cheia e, portanto, era naturalmente associada à lua e às deusas lunares da fertilidade. Dos seus cultos pagãos originou-se a Páscoa, Easter em inglês e Oster em alemão, que foi absorvida e misturada pela comemoração judaico-cristã, ou seja, uma salada de misticismo e de idolatria. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Storr no dia 30 de março. Storr ou Ostera, no alemão mais antigo, significa a deusa da aurora, ou novamente planeta Vênus, que é uma deusa anglo-saxã teutônica da primavera, da ressurreição e do renascimento. E ela deu o seu nome Shabbat pagão, que celebra o renascimento chamado de Ostara. Ou seja, queridos, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com o mundo como ele é, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, qual a aplicação? Coloca um pouquinho mais grave para mim, por favor. Está muito... qual a aplicação que podemos dar para as nossas vidas no mundo atual? Porque nós sabemos que aqui a palavra de Deus, ela faz uma alusão de algo que aconteceu bem no passado. Não é? Quando o povo de Deus era escravo no Egito, o povo de Deus, ele estava escravizado, e Deus preparou para que Moisés fosse o libertador do povo. E Moisés, como vocês todos sabem, recebeu de Deus uma missão para negociar com o faraó. E ele fosse até o faraó e falasse: olha, deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. E por muitas vezes o faraó, ele conversou com Moisés dizendo: olha, agora eu deixo. Aí quando o povo ia sair, ele voltava atrás. O que acontecia quando isso, o que Deus fazia quando acontecia isso? Mandava pragas sobre o povo do Egito, como castigo, porque estava desobedecendo uma ordem de Deus. Quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, nós estamos sujeitos aos castigos, tá? E ali, Faraó, ele simplesmente desobedecia, e isso ocorreu por várias vezes, ocorreu por 10 vezes, e na 10ª vez, que é mais ou menos quando nós estamos falando aqui, Deus, ele passa para Moisés uma determinante ordem: olha, você vai lá e fala para Faraó, que se Faraó não libertar o meu povo, se Faraó não deixar o meu povo sair, eu vou mandar uma praga e vou matar todos os filhos homens, todas as crianças primogênitas da casa dos egípcios. Sabe o que é isso? Os filhos, ainda bem que vocês são menininha, né? Senão ia ser tudo morta, se fosse filho do Egito, se fosse filho da escravidão, né? Mas Deus falou: olha, deixa o meu povo ir, senão eu vou mandar o meu anjo passar e destruir todos os filhos primogênitos. Ou seja, Deus ameaçou com uma tragédia muito grande, não é? E aqui nós vemos, olha, Moisés fala para o povo que isso eu quero que seja passado para todo o meu povo, de geração em geração. Essa história tem que ser contada. Gente, para nós que somos o povo de Deus, significa livramento, significa que Deus nos tirou de uma situação de escravidão e nos colocou numa situação de liberdade. Nós acabamos de cantar aqui que hoje eu sou livre para amar a Deus, mas nós não estamos no Egito antigo, nós não saímos daquele Egito que está prefigurado lá em Êxodo.
Porque quando você não conhecia a Cristo, quando você estava preso nas garras de Satanás, quando você não tinha liberdade para cultuar a um Deus vivo, quando nós cultuávamos um Deus que é preso em cruz, quando nós fazíamos sacrifícios, quando nós nos prostrávamos diante de imagens, nós declarávamos que éramos presos a esses rituais que são rituais pagãos, rituais de um Egito espiritual. Mas quando aceitamos Jesus, nós declaramos que esse ritual acabou, essa escravidão acabou, e a partir de hoje eu sou livre em Cristo. Agora, para prestar um culto inteligente a Deus, um culto espiritual, um culto em que a minha fé não é pautada em sacrifícios humanos, não é pautado em derramamento de sangue, como muitas pessoas fazem ainda, entregando sangue de animais nas florestas, entregando sangue de animais na beira da praia, de várias formas, expondo muitas vezes o ser humano a situações vexatórias. Mas o próprio Deus disse: olha, eu não quero mais esse tipo de sacrifício, porque esse sacrifício não me interessa, esse sacrifício não é bom, esse sacrifício está custando uma dor muito grande para o meu povo, e na realidade eu quero algo que seja agradável, como foi dito aqui. Deus quer de você e Deus quer de mim algo bom, algo que nos custe sim, algo que é maravilhoso das nossas vidas, mas não algo que vá te deixar numa situação de vexame. Não, porque isso é comprar a Deus. Desafiar a Deus, entregar algo para desafio, não é interessante para Deus. O que você tem feito em sacrifícios a Deus? Será que você tem desafiado Deus? Tem dado suas ofertas, dado seus dízimos, achando que isso é suficiente para que você compre o favor de Deus? Se você tem feito isso, você tem cometido um grande engano, um grande equívoco, porque Deus, Ele não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado na sua prata. Deus não está interessado em você dar um cheque predatado. Deus não precisa comercializar óleo bento. Deus não precisa comercializar água benta. Deus não precisa comercializar toalhinha bênção. Deus não precisa comercializar sandália benta e outras bentas por aí. Deus não está precisando de nada disso, mas Deus precisa do teu sacrifício, que é interno, daquilo que você tem de melhor dentro do teu coração, aquilo que realmente chegue às narinas de Deus como incenso derramado, algo que é puro, algo que é custoso, algo que é maravilhoso. É isso que Deus espera de nós. E Deus falou: Moisés, fala para eles. Aí nós precisamos entender uma coisa. No capítulo 12 ainda, no verso 14, no verso 21, fala que Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: escolham um cordeiro. Deus falou para Moisés: fala para eles que eu quero algo bom, algo sem mancha, sem mácula. E Deus passa uma orientação para o povo de que esse cordeiro precisaria ser de um bom tamanho, e de que fosse um cordeiro por cada família de Israel. Mas fala também que se uma família fosse pequena demais para um cordeiro, era para pegar um cordeiro para mais de uma família, era para se juntar, era para ter comunhão, era para o povo de Deus estar agrupado. Deus queria algo desse tipo e falou: Moisés, fala para o meu povo que nesse dia eles fiquem em suas casas, porque eu mandarei o meu anjo passar, e aquele que não for obediente, ele vai ser contado como um egípcio. Você sabe o que isso significa? Deus falou assim: olha, mata o cordeiro, pega o cordeiro, pega um isopo, eu imagino que o isopo seja uma bucha, uma esponja, e molhe no sangue do cordeiro. Como? Uma planta, algo que pudesse ser untado, não é isso? E molha aquele sopo e passa nos umbrais das portas. Olha que interessante, Deus passando uma orientação para o povo dele, orientação que precisa ser recebida por mim, recebida por você de uma maneira espiritual hoje, porque nós não deixamos de passar esse sangue em nós. Moisés manda eles passar lá nos umbrais.
Hoje às vezes a gente vai ministrar em algumas casas, e a pessoa fala: pastor, não tem jeito de ungir minha casa? Unge a janela da minha casa, unge a porta da minha casa. Qual a casa que interessa para Deus? Casa espiritual. Isso aqui que tem que ser ungido. A minha vida tem que ser ungida. Agora ficar ungindo porta, objeto, você nem destrata a fé da pessoa para não assustar, mas na medida que a gente vai ganhando liberdade, você vai ensinando, né? Está errado, não é assim. Deus, ele é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus não está preso em templos, Deus não está preso em casas. Mas aí Deus falou para Moisés: manda passar, porque ali era uma realidade física, ali era um livramento físico, era algo literal, sentido literal. Manda passar, porque olha, eu quero que os umbrais das portas estejam marcados com sangue. Eu quero que os umbrais das janelas, todos os lugares aonde estiver uma entrada na sua casa, precisa ter marca de sangue. Sabe por que Deus falou isso? Se nós olharmos hoje para a nossa vida, nós temos que entender que o nosso lar é um local que ele é inviolável. É um lugar onde a família se reúne, se mantém unida e onde não pode ser violado por ninguém. Agora, como que você delimita a sua casa? Como que você demarca a sua casa? Colocando portão, pondo trinca, para mostrar que a partir dali é território individual, não pode ser violado. E Deus simplesmente falou: olha, Moisés, eu quero uma marca. Eu quero que você mande passar o sangue, porque em determinado momento da noite eu vou mandar o meu anjo passar. E o meu anjo vai passar no Egito. E pensem uma coisa, vocês queridos: o Egito espiritual de hoje é o mundo. É o mundo em que nós vivemos. Assim como o povo de Deus vivia no Egito, nós vivemos no mundo hoje. Porém, nós temos a liberdade decretada porque nós moramos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós não precisamos viver como os costumes desse mundo. E Deus falou para Moisés: passa, porque eu vou mandar meu anjo passar. E a casa que não tiver marca de sangue, as crianças vão morrer. Eu vou matar os primogênitos. Ou seja, uma tragédia ia acontecer. E isso aconteceu. Agora, quando eu vejo Deus falando para Moisés, fala para o povo fazer, e fala para eles não saírem de casa. Isso quer dizer o quê? Que se um dos nossos filhos estiverem na rua, ou estivessem na rua, quando o anjo passasse, o que ele ia pensar? Que era quem? Que era egípcio. E o que ia acontecer? Morrer, a destruição ia passar. Aquele que não tivesse a marca do sangue nos umbrais das portas seria confundido como egípcio, e o anjo simplesmente ia matar, porque era a ordem de Deus. Como nós podemos então trazer para os nossos dias? Como podemos aplicar? Queridos, vivemos num mundo atribulado, vivemos num mundo culturalmente pervertido, de valores invertidos, de coisas terríveis que estão sendo colocados na cabeça dos nossos filhos da escola. Eu estive conversando com a minha filha esses dias, e ela levou para casa um trabalho de filosofia, onde o professor questiona, de maneira, vou falar burra porque é muito inteligente, mas de maneira pervertida, querendo incutir na cabeça dela algo que é contra aquilo que nós cremos. E ela trouxe: pai, como eu respondo essas perguntas? Porque muitas vezes ele chega aonde estão os 4 crentes e fica cutucando os 4 crentes, porque ele é aquela religião, ela falou para mim, agnóstico. Ele é agnóstico. Ele simplesmente diz que não precisa de Deus. Deus, se existe, não faz falta. E ele fica questionando. Dentro do seu conhecimento, ele questiona e quer empurrar isso para os nossos filhos. Ele quer ensinar isso para os seus filhos. E se você não traduzir essa palavra de Deus de maneira que eles entendam, eles vão aceitar aquilo que é passado na escola. Agora, se você explicar como um memorial aquilo que Deus
mandou que passássemos aos nossos filhos, eles não vão engolir essas coisas. Mas para isso nós temos que entender que temos que cumprir aquilo que Deus falou. Olha, fala para os teus filhos que fiquem dentro das casas. E muitas vezes, queridos, nós não sabemos onde os nossos filhos andam. Deixamos os nossos filhos à vontade. Ontem nós fizemos um trabalho evangelístico na Avenida da Praia, e foi muito bom, houve muitas conversões. Pelo menos eu orei por uns 8, se eu não me engano 8 eu orei, de conversões, de confissões. E mais algumas pessoas que oraram também, foi maravilhoso, a colheita foi muito boa. E nós percebemos alguns jovens totalmente alucinados, totalmente embriagados, em atitudes vexatórias, passando por ali achando que estavam nos incomodando. Mas nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, nós simplesmente deixamos. E houve até uma curiosidade interessante, 3 jovens estavam ali, e eles pulavam, dançavam, deixa tranquilo, fica sossegado, né? E um dos jovens foi se cansando e ficou no canto. Aí alguém já encostou nele e começou a fazer a abordagem, né? E ele começou a se quebrantar, e ele aceitou Jesus. E na hora que eu estava orando por ele, os outros 2 chegou, né? Tipo assim, vamos lá ver o que está acontecendo. Aí eles chegaram, estou orando por eles e vocês vão receber a oração também. Ficaram quietos, né? Porque, ih caramba, o que está acontecendo aqui? Tudo bem. Aí oramos por eles, daqui a pouco eu vi que os 3 saíram. Aí eu fiquei sabendo que os 2 ficavam falando, vamos lá bagunçar, vamos lá atrapalhar. Aquele que se converteu falou assim, vocês não entenderam ainda que esse não é um lugar de bagunça? Totalmente alucinado, chamando a atenção dos outros 2. Isso aqui não é um lugar de bagunça, então fica sentado aí que vocês ganham mais. E ficaram no canto deles aí, não nos atrapalharam mais. Interessante que nós temos que fazer isso. Agora, onde estão os pais daqueles jovens? Que tipo de ensinamento que os pais passaram para aqueles jovens? E muitas vezes, querido, nós não sabemos onde estão os nossos filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão praticando. Nós não ensinamos aquilo que é básico da palavra de Deus. Deixamos que a escola ensina para eles da forma que eles querem ensinar. Passando que o ovinho de Páscoa é o símbolo da Páscoa, né? Outro dia falamos de Papai Noel, agora estamos falando de ovinho de Páscoa. Quando Deus fala, olha, fala para os filhos, passa de geração em geração, para que celebrem isso com alegria, como um decreto, como um memorial. Queridos, eu gostaria que você pensasse no verdadeiro significado da Páscoa na tua vida. Nesse dia tão importante, que nós, por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário, por quanto do sofrimento dele, que não vem ao caso, ficaram falando aqui como se estivéssemos fazendo a autópsia de Jesus, né? A dor da mão, a dor do pé, a dor da cabeça, isso não nos interessa. Ver o sofrimento dele, para nós já passou. O que interessa é que agora ele está vivo. Que esse sofrimento não foi o suficiente para manter ele na cruz. Mas ele passou por essa dor, ele passou por esse sofrimento, ele venceu todo aquele sofrimento para falar para você que ele não está preso. E você também nele é livre. Você em Cristo é livre para acreditar em coisas novas, e não ficar oferecendo esse tipo de culto pagão, que não agrada a Deus, adorando imagens, que são mortas, que não podem fazer nada por você. Um Cristo sofredor, um Cristo morto, um Cristo... Não, meu Cristo, Ele está vivo. O meu Cristo é maravilhoso, o meu Cristo está presente aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é o nosso Senhor. É isso que Deus quer que nós passemos para os nossos filhos. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa para as nossas vidas. Hoje é um dia muito especial, que celebramos a saída do povo de Deus do Egito. Hoje nós celebramos na Páscoa do Senhor, na ceia do Senhor, nessa refeição espiritual, que nós saímos de um Egito espiritual, que aquele mundo não tem poder sobre as nossas vidas, que aquele mundo lá fora, onde as pessoas celebram coisas erradas, não tem poder sobre a minha vida. Eu moro nesse mundo, mas não preciso viver segundo os costumes desse mundo.
eu vivo segundo os padrões de Deus para a minha vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e que você pensasse no verdadeiro significado da Páscoa. Se Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o teu povo passar sangue nos umbrais das portas, e você diz: como eu posso fazer isso na minha vida? Eu quero falar para você uma coisa. Deus está mandando que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro o sangue derramado na cruz do Cordeiro, seja aspergido nos umbrais das portas do seu coração. Aleluia! Oh, glória! É esse sangue, é esta palavra que é trazida para os nossos dias. Aleluia! E de maneira espiritual, nós tomamos para nós hoje na atualidade. Cristo morreu na cruz, Cristo derramou o seu sangue, e esse sangue, ele é aspergido nos umbrais das portas do nosso coração. E isso, queridos, é uma regra para você. Isso é uma regra para você, querido. O sangue de Jesus Cristo precisa estar aspergido nos umbrais da porta do seu coração, na tua casa espiritual, nos teus filhos. Sabe por quê? O devorador, o destruidor, ele está rondando em derredor, procurando alguém para matar e para destruir. E ele só vai respeitar se ele passar e ver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E se você não tem esse sangue aspergido sobre a tua vida, você está intimado a recebê-lo hoje na tua vida, para que você não possa ser confundido como um egípcio, mas que você possa ser livre espiritualmente das ações do maligno na tua vida. Essa é a vontade de Deus para a tua vida nesta noite. Eu gostaria de que você fizesse uma oração aí com os seus olhos fechados, com a sua cabeça encurvada, sabendo que essa mesa representa a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor. Essa mesa, ela representa algo espiritual nas nossas vidas, algo que precisa ser aplicado, algo que precisa ser colocado em prática na tua vida. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz que nós devemos nos examinar. E eu gostaria que você fizesse um exame daquilo que a palavra fala ao seu coração. Analise-se o homem a si mesmo. Que tipo de orientação você tem passado aos seus filhos? Que tipo de ensinamento você tem colocado na sua casa? Como você tem celebrado essa data tão importante? O que ela representa na tua vida? Eu vou orar pela tua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, quero te apresentar a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui postados em reverência à tua palavra, porque sabemos, Pai, que existem muitos costumes, a cultura é disseminada de várias maneiras, Senhor, e muitas vezes nos vemos envolvidos por essa cultura, porque existe, Senhor, interesses comerciais, existem, Senhor, os interesses que são sobrepostos, Senhor, acima da nossa fé, e muitos de nós se deixam levar por esses interesses, e às vezes nos envolvemos, Pai, deixamos até os nossos filhos se envolverem, e eles não veem nenhum tipo de problema, porque acham que isso não tem muito a ver, Senhor, isso não tem muito problema, que é apenas um costume bobo, mas nós sabemos que espiritualmente isso traz consequências para as nossas vidas, para as nossas famílias, porque isso é queimar incenso para deuses pagãos. Senhor,
Eu quero, em nome de Jesus Cristo, apresentar a Ti a Tua igreja, a Tua noiva, ó Cordeiro, assim que o Senhor a enxergue sem mácula, sem nenhum tipo de costume pagão envolvido nas suas casas. Senhor, se houve qualquer tipo de situação que possa ter nos envolvido dessa maneira, eu te peço, perdoa, Senhor, porque nós queremos participar do corpo e do sangue sem nenhum tipo de culpa. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, por às vezes sermos obrigados, Senhor, de alguma maneira, presentear os nossos filhos com ovinhos de Páscoa, de chocolate, para que eles não sintam vontade, mas que os teus filhos tenham, Senhor, o cuidado de orar, de repreender, de ensinar da maneira correta, para que não haja nenhum tipo, Senhor, de heresia, nenhum tipo de costume pagão sendo colocado na mente dos nossos filhos. Perdoa, Senhor, se falhamos, ó Deus, e que possamos ser mais prudentes e fazer, Senhor, de maneira que não prejudique a comunhão que há entre nós e Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela aceitação, muito obrigado pelos Teus filhos, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Vocês continuam livres para entender que é o melhor